Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Fração L. Hoje, como nossa convidada, temos aqui uma lousadense, formada, ou melhor, licenciada em Direito, com mestrado em Direitos Humanos. Conseguem adivinhar quem é? Marta Valinhas, bem-vinda. Obrigada. Marta, a minha primeira pergunta para todos os convidados é quase sempre a mesma, não exceção, por isso vou fazer. Fala-nos um bocadinho da Marta lousadense. Sim, a Marta lousadense que se tornou uma cidadã do mundo, não é? Exatamente. Mas que recentemente voltou a Lousada e muito contente com essa decisão, porque neste momento a minha base é Lousada de novo, embora viaje regularmente para o meu trabalho. Mas realmente sinto que Lousada faz parte da minha formação como pessoa, e especialmente por determinadas pessoas e espaços que foram muito importantes na minha formação e pessoal, mas que depois também se refletiram nas minhas escolhas profissionais. Eu menciono sempre e tenho um imenso carinho pela Dona Orísia, que foi a minha professora na escola primária e que realmente me marcou e que para mim é uma das pessoas que também representa tanto o espírito de Lousada. Teve um papel importantíssimo na minha autoconfiança, em eu perceber que poderia fazer aquilo que eu tivesse vontade de fazer, e pelo gosto de aprender, curiosidade e a importância dada a um conhecimento baseado na leitura, portanto, com bases sólidas. Ela, para mim, representa o espírito de Lousada e realmente uma pessoa muito importante. E, para além disso, a minha família é toda daqui, de Lousada, e a maior parte vive cá. E eu sempre senti muita ligação à minha família e daí Lousada também. Portanto, nos 16 anos que eu vivi fora do país, a trabalhar no estrangeiro, eu sempre continuei muito ligada a Lousada através da minha família, não é? Que também tiveram um papel importantíssimo, claro, na minha formação. Portanto, tenho um carinho muito grande por aquilo que é Lousada, pelas pessoas que a maior parte ainda estão cá, mas também sempre tive muita curiosidade e muita vontade de conhecer o mundo. Eu ainda saí de Lousada e do país numa altura em que eu não senti que estava a ser forçada, estava a ser empurrada para fora do país, mas mais uma opção minha de ir e conhecer outras culturas, outros países, e depois a nível profissional fazia mais sentido aquilo que eu queria fazer, de ir para fora. Estando fora, ainda damos mais valor àquilo que é a nossa terra, às nossas gentes, não é? Sim. Quando nós não estamos diariamente a viver aqui, temos a tendência de valorizar ainda mais aquilo que aquilo que são as nossas raízes, aquilo que nos tornou aquilo que somos hoje, não é? Sim, sem dúvida. Assim. Sim. Em relação à formação, a Marta licenciou-se em Direito e depois um mestrado em Direitos Humanos. O que é que a fez seguir esse caminho? Sim, eu acho que eu só decidi ir para Direito quando, não sei, pelos meus 14, 15 anos, talvez quando começamos a pensar, vamos para a universidade, daqui a uns anos vamos estudar o quê? Mas quando hoje em dia penso em quem eu era já como criança e no que me interessava, e até mesmo, e volto a referir a professora, a Dona Orísia, ela própria, ela conseguia ler muito bem as pessoas e anos mais tarde ela encontrou-me, já eu estava a trabalhar, e ela disse-me, olha, eu sempre reconheci em ti esse lado do humanismo, da preocupação com o outro. Não só com o outro que está à nossa frente, mas se calhar de uma forma até mais global, generalizada, sim. Não é? E eu realmente, se pensar em mim como criança e o que é que me interessava, o que é que me preocupava,
realmente o que me lembro já é muito de, mesmo os meus colegas da escola, de entender as diferentes histórias de vida e diferentes acessos que as pessoas tinham, não só à própria escolaridade, como a outras coisas na vida, não é? Nem toda a gente tem, não é? Exato. Mesmo direito. As Isso diferenças já já era um socioeconómicas. Já era um tema sensível, Sim, Marta, sim. que despertava imensa curiosidade e preocupação. Sim, e preocupação, sim. E depois, ao mesmo tempo, uma curiosidade enorme desde pequena de, lá está, de ir conhecer o mundo. Isso também muito influenciado pelo meu pai, que trabalhava também com outros países, portanto, através do trabalho que ele fazia como empresário. E a verdade é que essas duas coisas foram, acho que... Complementando uma outra, não é? Quase, Sim. nesse sentido. Quantos países é que a Marta já passou? Ora bem, passar é complicado se calhar contar, mas eu vivi, como disse, 16 anos fora e vivi isso na Europa, mas depois era trabalho fora da Europa, portanto, ok. Mas dos países em que eu vivi, eu destaco a Bósnia-Herzegovina, que eu vivi lá 4 anos, antes disso tinha trabalhado numa universidade na Bélgica sobre a região, não é, da Jugoslávia, e adoro, é um país que eu amo mesmo e que vos convido a visitar, a pensar seriamente em visitar, e não só a Croácia, que a maior parte das pessoas vão de férias para a Croácia, mas a Bósnia é um país super interessante, como muitos países que tiveram guerra, curiosamente. Há muita dor, muito sofrimento, mas também muita resiliência. Aprende-se muito com Sim, essas pessoas. Aprende-se muito, exatamente, com o espírito, com as coisas que eles próprios aprenderam da experiência que tiveram. E pronto, depois tem uma natureza fantástica. Mas por esses países que me referiu, que passaram se calhar por períodos de guerra, não é? Será que as pessoas têm uma mentalidade depois diferente e já recebem as pessoas de fora de outra forma? Ou não? Sim, mas às vezes... se mudam a cultura deles. A cultura, no fundo, é Sim. sempre a mesma, não é? Mas se calhar vão se adaptando a novas realidades depois de passarem por um período como esse? Ou ficam mais fechados? É isso que muitas vezes ficam mais fechados. Pois. Eu acho que isso acontece. Eu notei isso, por exemplo, também numa viagem que fiz ao Camboja, mas, enfim, com o interesse que eu tenho, explorar. Fui falando com as pessoas sobre estas questões, e o que acontece em muitos desses países é que realmente a guerra, que eu acho que aconteceu aqui um bocadinho, eu não vivi no antes de 25 de Abril, mas acho que também aconteceu um bocado em Portugal, que é a desconfiança. Que bom, não é? A desconfiança que se tem do outro quando se vive em países em que o vizinho pode atacar a qualquer momento. Ou atacar, ou então dar informações sobre a pessoa e isso levar a uma detenção, enfim. Pronto. E muitas vezes nesses países sim nota-se uma certa desconfiança ou ficarem um bocadinho mais fechados. Mas por outro lado, o que se nota também, eu acho que as pessoas quando são forçadas a estar perante situações de ameaça contra a própria vida e aqueles valores humanos que nós sabemos, não é, da solidariedade, não é, e entre ajuda, etc., revelam-se de uma forma muito interessante e muito evidente nessas situações. E então eu acho que o que eu encontro em muitas dessas comunidades, e aqui estou a pensar na América Latina, onde eu trabalho muito atualmente e nos últimos anos, ou na região da Jugoslávia, ou em viagens como vos referi agora do Camboja, que fui vendo isso em diferentes lugares, é essa... ou seja, o facto de que estas pessoas já foram postas tão à prova e que muitos destes valores como eu digo, da solidariedade ou do acolhimento do outro estão ali presentes, sim, sim.
Acho que, então há um bocadinho das duas coisas. Há, por um lado, talvez, não é, serem fechados a estrangeiros, antes de conhecer, antes de poder confiar. Mas ao confiar, sim, eu acho que há coisas interessantíssimas nessas comunidades que foram forçadas a pensar o que é isto, a humanidade. Mas, essas pessoas, depois de conhecerem, depois de sentirem ali uma certa confiança, abraçam mesmo, não é? Sim, eu acho que isso acontece muito. Isso foi o que eu senti na Bósnia, por exemplo. Acho que é uma realidade totalmente diferente, estamos habituados, porque assim, nós portugueses somos conhecidos por receber muito bem, não é? O estrangeiro, até recebemos mais melhor bem, não é? O estrangeiro do que propriamente os de cá, não é? E acolhemos de outra forma, e ver países que se calhar passaram por um período assim mais complicado e receberem essas pessoas não é fácil, na minha opinião. Sim, não é que seja muito fácil. Mas, Marta, pelos países que passou e durante o seu trabalho, o que é que já lhe deu mais gosto de fazer ou o que é que menos gostou durante o seu percurso? O que eu mais gosto é mesmo descobrir portanto, os pontos comuns, por um lado, não é? Que encontramos em diferentes culturas e da humanidade, aquilo que eu me estava a referir, e por outro, formas tão diferentes, não é? De viver e que nos fazem pensar na nossa forma de viver. Eu acho que isso é o interessante mesmo de qualquer viagem que a gente faça, não é? Ser confrontado com outra cultura faz-nos pensar precisamente na nossa, faz-nos pensar nas nossas raízes, mas ao mesmo tempo temos coisas tão comuns e eu acho isso mesmo tão bonito, não é? Qualquer que seja a cultura que estivemos a falar. O que eu não, às vezes que eu não gosto tanto pela natureza do meu trabalho é que quando, portanto, que eu tenho trabalhado sobretudo para organizações internacionais que já têm uma determinada reputação e que a pessoa chega com um determinado status, não é? E que cria necessariamente um distanciamento mesmo, não é? Com essas pessoas, enfim, como eu digo, pela própria natureza de onde é que eu venho, não é? Sim, a origem. Com que a organização é que eu estou ali a trabalhar e, portanto, e nem tudo é bom e bonito nestas organizações internacionais de direitos humanos e, portanto, há várias coisas que eu acho que às vezes refletem esse, digamos, o poder que há de um mundo que é um mundo ocidental, dito ocidental, com um nível de educação formal mais elevado e que se acaba por impor e sobrepor a outros povos que são subdesenvolvidos. Sim, não é? E isso reflete-se também em como estas organizações fazem este trabalho e isso é o que eu menos gosto. O que eu menos gosto é que às vezes não me identifico tanto com uma certa atitude que há pessoas que diriam mesmo um pouco neocolonialista de organizações internacionais, e estou a incluir aqui as Nações Unidas, mas outras também. Portanto, isso é o que eu talvez menos gosto. A Marta, se eu errar nesta informação, corrijam, por favor, mas penso que foi em 2019 que presidiu uma missão de violação dos direitos humanos à Venezuela. Não trabalhou efetivamente no terreno. Qual é a maior dificuldade em termos de investigação nessa atrocidade que esses países fazem com os seus povos e as mulheres? Sim, na verdade 2019 foi quando me nomearam para presidir chama-se uma missão de investigação, não é? De violações de direitos humanos, que é criada pelo órgão das Nações Unidas responsável pelas questões de direitos humanos, que é o Conselho de Direitos Humanos, que está sediado em Genebra.
Eu fui nomeada em 2019, mas eu continuo nessa função. Okay. Já lá vão uns anos. Já. E não sei se este vai ser o último ano ou se vão renovar o mandato da missão, vamos saber em outubro. Portanto, o que nós fazemos é... Desculpa, a missão ainda está em curso, é isso? Sim, okay. Sim. O mandato foi sendo renovado pelo Conselho de Direitos Humanos e, portanto, ainda existimos. E nós temos uma equipa técnica que está sediada no Panamá, portanto, que fazem o trabalho do dia-a-dia, das investigações e fazem as entrevistas com as pessoas, portanto, vítimas de direitos humanos, ou então os seus advogados, representantes. Mas que há muita gente que pode não querer dar a cara, então manda alguém por eles, não é? No fundo, em conta. Isso, exato. Tem a mesma validade, igual. E muitos deles estão detidos, portanto, claro que nós queremos é falar com as próprias pessoas, mas às vezes é impossível, ou por questões de segurança, sim. ou então, porque realmente não se tem acesso naquele momento. E os representantes legais, os advogados, ou então membros de organizações não governamentais que os apoiam, dão informação importante, ou então às vezes os familiares, não é? Mas, portanto, a nossa equipa que está no Panamá são os que, neste caso, fazem o trabalho de investigação no dia-a-dia, das entrevistas, portanto, reunir toda a informação documental também, audiovisual, etc., sobre o que aconteceu e o que vai acontecendo, como violações de direitos humanos no país. E depois eu e os meus 3 colegas somos a cara, digamos, da missão e, portanto, apresentamos o relatório, damos entrevistas e damos a orientação à equipa para fazer o seu trabalho. Isto só para explicar um bocadinho o meu papel também, porque muitas vezes eu estou no papel de quem está a investigar, não é? Todos os dias fazer as entrevistas, mas neste caso, não. E, portanto, qual é a maior... o maior obstáculo, na verdade, assim, a questão do acesso às pessoas e às fontes de informação pode ser um obstáculo, mas que se vai, devido às novas tecnologias e o facto de podermos falar com alguém que está do outro lado do mundo e num lugar até... não é? Num bairro qualquer, no meio da cidade. Não tem que se deslocar até lá fisicamente para falar com essa pessoa, não é? E como vocês sabem, hoje em dia é fácil. Quase toda a gente tem acesso a um... Sim. Pode não ter condições para comer ou para viver ou o que for, mas um telemóvel, internet, isso não pode falhar. Mas isso é a realidade hoje em dia. É verdade mesmo. É o que os mantém ligados ao mundo também. É importante, sim. E realmente veio revolucionar completamente, da mesma forma como se faz este trabalho que eu estou a falar. Veio revolucionar em muitas coisas, mas este tipo de trabalho também. E foram surgindo outras formas de comunicação, nomeadamente por isso é que nós também criamos um podcast. Exatamente. Para darmos este conhecimento que as pessoas se calhar podiam não o ter de forma muito fácil, não é? Sim. De aceder a essa informação. De forma acessível e mais democrática, não é? É isso. Exato. Claro que nós queremos fazer entrevistas em pessoa, sempre que possível. Mas às vezes não é possível, e então o que temos que tentar fazer é utilizar as plataformas mais seguras possíveis. É isso que eu lhe ia perguntar, Marta, e até que ponto é que é confiável a pessoa do outro lado ser mesmo a vítima? Isso aí não é tanto a questão, porque com o vídeo nós já temos informações, nós chegamos àquela pessoa muitas vezes através de outra pessoa, portanto já temos indicações. Não é? Sim. Isso por acaso não costuma ser um problema, mas o problema maior realmente é às vezes as pessoas terem medo de falar, e é um medo justificado, não é? Nós não incluímos os nomes de muitas das fontes de informação nos relatórios, quando a pessoa não quer ou quando nós próprios vemos que essa pessoa poderia ficar numa situação de risco. Mas enfim, continua a ser um obstáculo, digamos, um desafio, o facto de serem pessoas que continuam a viver numa situação de risco, de insegurança, não é? Portanto, é um desafio. Eu acho que às vezes
um outro desafio, outro nível, é algum nível de frustração mesmo nosso, porque nós produzimos relatórios que apresentamos ao Conselho de Direitos Humanos, há muito trabalho ali metido, digamos, no que depois se torna um relatório com as nossas conclusões, mas que depois, por questões políticas, diplomáticas, não é? Da real política. Da dedo da política. Ia perguntar mesmo isso a seguir. De que forma o processo, o relatório é feito e depois passando isso para um patamar seguinte, vocês sentem que é-lhe dado o devido valor e feito... a defesa é feita da melhor forma a essas pessoas e a esses cidadãos que foram vítimas dessa violação? Eu acho que, para responder a essa pergunta, e é uma pergunta que eu acho que quase toda a gente tem e que sente que não tem uma resposta a essa pergunta. Portanto, eu fico também feliz de podermos falar desta questão. Eu considero que, primeiro, o trabalho de direitos humanos, seja qual for o trabalho, é algo que raramente se vê um resultado imediato. Algumas vezes sim, há, por exemplo, campanhas para a libertação de um preso político e essa pressão leva a que a pessoa seja libertada, portanto, posta em liberdade. Há essas situações, mas em geral é um trabalho de muito tempo e, mais do que tudo, requer esforços conjuntos de diferentes atores. E é isso que eu acho que é a chave aqui. Portanto, o nosso relatório, em si mesmo, vai alcançar alguma coisa, mas talvez pouco. Mas o nosso relatório, tendo sido tomado em consideração com outras opiniões e outros resultados de trabalho. Por exemplo, no caso da Venezuela, nós estamos a fazer as nossas investigações e ao mesmo tempo, em paralelo, de forma completamente independente, mas em paralelo está a decorrer uma investigação por parte do Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, onde eu também já trabalhei, sobre os crimes que ocorreram na Venezuela. Ok. Ao mesmo tempo, há um número de organizações não governamentais. Há vários interesses governamentais direcionados a apontar para o mesmo sítio, não é? Pois e eu acho há mais pressão. Exatamente. Como nós vemos na nossa vida normal, é sempre assim, não é? O trabalho conjunto, o trabalho em equipa dá mais frutos do que um trabalho individual. Exatamente. E o trabalho de direitos humanos também tem que ser visto desta perspectiva. Portanto, quanto mais vozes e quanto mais esforço existe e mais atenção é dada a um determinado tema de direitos humanos, um tema de preocupação, mais chances há de realmente isto se traduzir depois em ação por parte do próprio país que está a cometer essas violações, como de outros que conseguem pôr alguma pressão sobre esse país. E, portanto, por isso é que eu acho que este trabalho é super importante, não individualmente, não fechado em si mesmo, mas como parte de um esforço mais global. Isso por um lado, e por isso é que é tão importante manter também a atenção sobre certos países, sobre certos temas, porque quando, por exemplo, se não existisse a missão, se não existisse esta investigação que eu vos digo, se os jornalistas de repente já não querem, já ninguém quer saber, então aí sim nota-se... Eles sentem-se libertos Exatamente. de toda e qualquer atenção e fazem aquilo que lhes apetecer com as pessoas que vivem naquele país. É isso mesmo. Acham que têm o total poder sobre elas, não é? É isso mesmo. Menos escrutínio, tanto a nível nacional como internacional, dá mais liberdade, mais espaço para maiores atropelos e atrocidades mesmo, não é? Portanto, por um lado é isso. Por outro lado, é muito interessante ver... eu já participei em algumas das entrevistas que a nossa equipa faz com algumas pessoas e ouvir histórias individuais, aí sim, pessoais, de como o trabalho que nós fazemos as ajudou a reclamar os seus direitos,
portanto, a conseguirem às vezes até mesmo sair do país ou ter um certo apoio, porque houve instituições como a nossa missão que documentaram aquilo que se estava a passar e que não é só um caso isolado ou dois e que não é só aquela pessoa. E, portanto, também para mim é super fantástico, gratificante ouvir essas histórias. Porque o trabalho foi bem feito nesse aspecto. Agora, a minha curiosidade isto é um bocadinho também, acaba por ser um bocadinho ignorância, não é? Essas pessoas acabam por ser ressarcidas, entre aspas, como? De que forma? É que elas são... Porque se foi uma violação de direitos humanos, sabe-se lá o que é que pode ter acontecido no caso, mas de que forma é que elas são... Não há tipo uma compensação, não sei, é por isso é que lhe estou a perguntar de que forma é que elas podem se sentir bem, ou é a única coisa a dizer, está aqui o teu passaporte e liberdade, vai viver para o outro lado. Liberdade. Pode ser tudo isso, não é? Dependendo da situação, ou seja, às vezes é mesmo uma questão de acesso à justiça, ou seja, de um acesso a um tribunal que às vezes não pode ser dentro do país, não é? Portanto, porque a justiça não é independente, exatamente. Pois, exato. E portanto conseguem ir a um tribunal internacional, como acontece, por exemplo, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, ou então o Tribunal Interamericano para os Direitos Humanos também. E aí o que esses tribunais podem dizer ou seja, mandam o país investigar, por exemplo, melhor aquele caso, ou mandam o país dar uma compensação monetária ou de outra natureza. Portanto, há vários casos assim, claro que são casos, são poucos casos, pois, não é? No global das violações de direitos humanos que são cometidas, mas normalmente são casos que se tornam conhecidos, emblemáticos e notórios, não é? E, portanto, que depois levam realmente a algumas... Sim. E há programas de compensação que são adotados, mas aí o Estado tem que querer, não é? Ou seja, quando há, por exemplo, uma transição política, quando há uma mudança e há essa vontade de ressarcir por aquilo que foi feito no passado, também mas o Estado a ressarcir, no fundo, está a admitir do que é que foi feito. Sim, e por isso é que normalmente isto só acontece quando há uma transição política, não é? Pois. Ou quando o caso se torna emblemático. Também, não é? E quando a pressão é demasiada então eles têm que agir. Que é para arrumarem logo o assunto. Mas depois, quando às vezes não há esse espaço ainda dentro do país, é mais difícil. O que há a fazer é dar essa possibilidade de sair do país, essa proteção. Essa liberdade, porque no fundo acabam por ganhar ali a liberdade, e isso para as vítimas já é compensatório. Sim. Não é? Aliás, vocês, desculpe só complementar com isto, mas nós temos aqui em Lousada pessoas ucranianas que vieram, não é? Escapar, fugir daquilo que se está a passar na Ucrânia hoje. Mas neste momento tem outras que querem lá ficar. Sim. Acaba por ter sempre... Mas o importante é que aquelas que queiram sair, também porque muitas vezes depende de onde é que vivem lá no país, não é? Em zonas mais inseguras, por exemplo, terem essa possibilidade de sair, de ser acolhidas, porque neste momento em que ainda decorre o conflito, o importante para aquelas pessoas é sair, para muitas delas, para outras não querem e tudo bem. Mas, portanto, aquilo que se pode fazer a nível de justiça também depende da fase em que estamos, não é? Num conflito ativo, já numa fase de pós-conflito, que é mais o que eu trabalho mais nas questões de justiça, nesse período já de pós-conflito ou de transição. Nós, aliás, usamos o termo justiça transicional. Isso, ok, acabou o conflito, ou houve uma transição, por exemplo, pós-25 de Abril, e agora? Como é que vamos lidar com os crimes que foram cometidos? E há várias formas de lidar com eles, não é? Eu queria fazer uma pergunta à Marta, que é mais pessoal, no sentido de esses casos que conseguem ser libertados, conseguem de alguma forma ter alguma indemnização e ver a sua integridade um bocadinho reposta, são casos de sucesso. Sim. Aqueles que, porque eu imagino que devo ouvir histórias terríveis, como é que se gera isso? Em termos pessoais, em termos emocionais, como é que se gera isso? Sim.
É um assunto que se vai falando cada vez mais, mesmo na minha área de trabalho, ou seja, da necessidade do autocuidado de quem está a entrevistar, a investigar. Portanto, acho que há mais consciência dessa importância. E realmente varia de pessoa para pessoa, como é óbvio, não é? Como é que nós lidamos com essas questões. Pessoalmente, o que me dá força para continuar a ouvir essas histórias e continuar a fazer esse trabalho, que sim, muitas vezes me torce revolta, o estômago. Não é? Eu estava a ler a entrevista a fazer o trabalho de casa para esta entrevista, e estava precisamente a imaginar isso. Sim. Estava-me a posicionar um bocadinho no lugar da Marta e a pensar, ok, ouvindo estas histórias, isto causa uma revolta e às vezes uma sensação de impotência, Sim. porque a nossa vontade é ir lá resgatar, ajudar e colocar aquelas pessoas num lugar seguro. E como é que se gera essa sensação de impotência que criamos dentro de nós? Sim. Então, pessoalmente, para mim, o que me dá força para continuar é que eu acho que eu sinto sempre, por muito que me custa a mim ouvir essa história, ou às vezes é ler, enfim, custou muito mais àquela pessoa passar pelo que passou e o que ainda passa. Portanto, eu quando ponho as coisas nesta perspectiva, eu acho que realmente aquilo que eu posso fazer e que eu tenho que fazer é dar um espaço, dar uma plataforma, dar uma voz, enfim, e às vezes um enquadramento àquilo que aquela pessoa sofreu. E, portanto, isso para mim é o que me... faz ficar com a sensação de dever cumprido. Exatamente. E isso... Eu vou ser a voz desta pessoa. Exato. Eu vou... Exatamente. Eu vou poder... partilhar esta história, fazer ver o que é que se está a passar, sendo que acredito que isto é uma parte importante daquele puzzle maior que vos estava a comentar, de um esforço que é para uma mudança, não é? Ou a justiça naquele caso específico. Isso por um lado. Por outro, claro que depois qualquer pessoa busca as formas no seu dia-a-dia, mesmo quando se está em missão, como nós dizemos, quando vamos fazer viagens para documentar violações de direitos humanos. Uns fazem exercício, outros... Bom, também há hábitos menos saudáveis, não é o meu caso, não é? Mas tentamos sempre compensar naquele dia com alguma coisa ou mais social, de irmos seguir mesmo os colegas entre si, sim, não é? Partilhar uma refeição e descontrair, ou então outras pessoas fazerem exercício. Para mim a música é super importante. Ou seja, cada um tem a sua sim, forma de se restaurar daquilo que é o trabalho propriamente dito no terreno, não é? Sim. Desde que tomou, desde que teve essa responsabilidade, desde 2019 que iniciou essa missão até hoje, é agradável olhar para trás e perceber todo o trabalho que já foi feito até aqui? Sim, é sobretudo gratificante quando eu tenho a oportunidade de me encontrar com organizações, com membros de organizações não governamentais, defensores e defensoras de direitos humanos do país, neste caso da Venezuela, e algumas das vítimas, quando eu tenho essa oportunidade de encontrar estas pessoas e as coisas que me dizem, porque lá está, isto é um trabalho de equipa, mas que eu, neste caso, tenho sido a cara, não é? A vertente pública do trabalho. E, portanto, as coisas que me têm dito de agradecimento pelo nosso trabalho, eu fico mesmo com uma sensação de enorme gratificação, de dever cumprido. Chego a ficar emocionada mesmo, não à frente das pessoas, mas enfim, com isso e com essas reações, não é? Muitas pessoas nos perguntam, mas vocês vão
à reunião, quando apresentamos o relatório no Conselho de Direitos Humanos lá em Genebra, e ouvimos insultos também dos representantes da Venezuela e de países amigos, e isso, tenho que vos dizer, afeta-me muito pouco mesmo, e aquilo que sim tem um grande impacto em mim é quando eu ouço pessoas que passaram por isto ou que acompanham as pessoas que passam por estas coisas e estão super agradecidas pelo trabalho por essa voz que nós damos e por não os abandonar desta forma. E entendem as limitações também do nosso trabalho, que infelizmente não podemos mudar de uma forma imediata muitas coisas. Portanto, sim, é muito bom isso. Mas desculpa, eu estava a imaginar, quando falou da questão dos insultos, mas vocês estão a apresentar o relatório, no fundo, o que foi, e tem um representante do país lá a assistir, no fundo, mas com a maior lata... Sim. É a forma de defesa deles, não é? De estarem lá a dizer, não, isso é tudo mentira e tal. É uma missão ilegítima, que estamos a fazer aquilo por dinheiro, quando nós, pelo menos os 3 representantes, nem sequer recebemos nada, é uma atividade pro bono. Que, enfim, vários mas até devia, lá está, mas é como a Marta diz, não é isso que lhe custa ouvir, não. É mais, porque já sabe que isso vai acontecer sempre, independentemente do país que for. Aliás, países mais que não estão em democracia, no mundo, no fundo, são países que pronto, vivem um regime fascista totalmente. Exato. Que não aceitam críticas. E isso não aceitam críticas e portanto é que é perfeitamente normal existir esse tipo de comentário. Quando há esses insultos é sinal de que o vosso trabalho incomoda. Portanto está ali a fazer... está a ser bem feito, não é? Está a ser bem feito. Acha que é a possibilidade, eu sempre me questionei disto, se esses países podem vir a ser uma democracia? Ou tem que existir um 25 de Abril nesses sim, de alguma forma tem que existir uma revolução tem que existir. Ou uma transição negociada, não é? Como aconteceu em Espanha. Portanto, realmente há diferentes formas, não é? E mesmo, por exemplo, há guerras que terminam de uma forma se calhar mais negociada, por exemplo, como foi na Bósnia com os acordos de Dayton, mas que depois se cria um sistema que na verdade não ajuda muito a uma verdadeira transição, uma verdadeira mudança. E há outros países, por exemplo, o que aconteceu no Ruanda, que houve, não é, o final da guerra com um claro vencedor, e também isto tem os seus problemas, mas que por outro lado se calhar levou uma mudança mais profunda, não é? Porque aqueles que foram as principais vítimas do conflito portanto, tomaram o poder depois do genocídio. E a verdade é que, ou seja, não houve tanto reconhecimento dos crimes dessa própria facção, não é? Mas houve uma mudança mais profunda, mais completa do que se calhar noutras transições que são mais negociadas, em que a intenção era boa, como na Bósnia, mas a verdade é que permitiu que os vários grupos com os interesses nacionalistas e de divisão continuassem, se mantivessem ali, com não o poder, com o poder. E depois, ou seja, há realmente o fim de uma guerra, mas as pessoas até dizem que é uma guerra fria, na verdade. Dos interesses continuam ali, não é? Sim. Portanto, é assim, eu acho que nós temos uma história muito bonita, como nós sabemos, não é? De uma revolução não violenta e que levou a uma mudança de regime. Infelizmente não há muitos países que se consigam com esse tipo de revolução, não é? Mas sim, ou seja, tem que haver, eu acredito, e para responder à pergunta, definitivamente acredito que haja essa possibilidade de mudança. Quando é algo que é o reflexo de uma manifestação, ou seja, que é uma manifestação da vontade popular, é quando eu acho que tem maiores chances
ser algo genuíno e mais duradouro. Só que as pessoas não querem fazer o que têm medo, não é? Têm medo. Não têm hipótese, quase. Lembram-se de fazer isso, já têm alguém em cima, no fundo. Só que porque é que eu estou a mencionar isto? Porque em várias situações nós já vimos na intervenção e até militar de países terceiros. E quando isto acontece, normal, assim, enfim, vamos dizer, estou a generalizar as coisas, mas há menores chances, quando uma sociedade está muito dividida ainda, e portanto é uma intervenção militar de países externa, terceiros, sim, e muitas vezes que impõem um novo regime, não é? Isso foi um pouco que aconteceu no Iraque, e depois realmente a transformação não é genuína, não é interna, não é um processo. Perder muitas vidas pelo caminho também, não é? Porque sim. acabam por... E depois continuamos numa situação que não é boa. Porque eles tentam fazer uma transição forçada, não é? Para esse regime, só que depois entram os tais acordos, não é? Ok, eu passo para aí, mas tem que funcionar desta forma, e no fundo acaba por até ficar pior do que já estava. É uma falsa sensação de democracia, não é? Sim. No fundo é isso. Porque aí está o problema, os acordos que depois vão ser feitos. E os acordos é mais por interesses deles do que propriamente da população. Sim. Não é? No fundo é um bocadinho por aí. São questões extremamente complexas, não é? Claro, é onde se mete a política nacional, regional, internacional. Isso é o que eu acho fascinante também nesta área do direito, como eu vos dizia, da justiça transicional, que tem a ver com isto. Acabamos uma guerra, mudamos um regime, e agora? Não é? E lidar com tudo isto. Mas são questões extremamente complexas com diferentes interesses, não é? E nenhum país é igual ao outro. O que se passou num lado, no outro não pode não ter nada a ver. Exatamente, era isso que eu queria dizer precisamente, é que depois vai depender muito da história daquele país, o que é que levou ao conflito, o que é que naquele momento são as pressões regionais e internacionais também, não é? E aí é que se vai ter que pensar essa solução da transição, e realmente não dá para aplicar um modelo ao outro. Senão aplicávamos o 25 de Abril a todos. Não dá. E portanto, sim, e é isso que eu acho realmente fascinante, esta interação, não é? De elementos de política que me interessam menos, mas que têm importância, claro, relevância, com os elementos do direito. É o protagonista de tudo, é a parte política. Infelizmente, sim, e financeira, sim. Portanto, ok. Uma questão que eu lhe ia colocar também, Marta, no sentido de, não sei se é possível, mas despertou-me curiosidade de saber alguma história, se quisesse partilhar, do que já presenciou. Não sei se é possível da sua parte fazê-lo. Mas não sei, durante a conversa surgiu-me essa curiosidade. Se eu gostava de ouvir uma das histórias, podem, claro que não são bonitas de todo, mas do que se está a passar às vezes em muitos sítios que as pessoas não sabem, não é? Que muita informação não passa cá para fora, não é? Há vários casos e que se tornaram públicos, não é? Porque as pessoas deram a cara e foram reclamar justiça nos meios de comunicação social ou nos próprios tribunais. Portanto, há vários casos. E um desses, eu não sei se vocês se lembram de ver nas notícias, nos trabalhos, um dos países em que eu trabalho também, que tenho trabalhado bastante, é na Guatemala. Estamos a falar de um conflito, como muitos destes conflitos, que durou décadas, na verdade, não é só anos, é décadas, e em muitos casos o que acontece é que quando as pessoas vão dar portanto, o seu testemunho e os próprios acusados num processo de justiça chegam a essa fase, já têm 70 e muitos. E é incrível, por exemplo. Passam uma vida inteira sim, a tentar reivindicar, no fundo, aquilo e se conseguirem, atenção, podem não conseguir, e se conseguirem, já estão numa idade em que, não é? Vão fazer o quê depois? Sim, mas
para eles é super importante ver e portanto o que eu me lembrei agora de um desses casos é precisamente na verdade, um grupo de mulheres que, portanto, estamos a falar sobretudo crimes que foram cometidos em 1980, 81, 82, portanto, dentro daquilo que foi um conflito mais alargado, não é? Foram os anos piores, daquilo que depois se veio a conhecer como genocídio contra a população Ixil, Maia Ixil, na Guatemala, ou, enfim, Maia e de outros grupos, e um grupo de mulheres que tinham sido, na altura que acontecia muito e que é comum em vários conflitos ainda hoje em dia, é que durante incursões militares os homens ou conseguem fugir, portanto, imaginemos uma incursão militar em que eles vão à procura dos guerrilheiros, não é? Dos combatentes. Os homens ou conseguem fugir ou realmente estão na resistência, ou então tipicamente seriam mortos, e as mulheres muitas vezes vítimas de agressões, de violação sexual ou de outras formas de violência sexual. Mas às vezes não só vítimas de violação sexual, mas também, que foi o que aconteceu neste caso, que as puseram na base militar a cuidar da comida deles, da roupa deles, dos militares, não é? E elas ficaram ali meses a fazer esse serviço. Portanto, imaginem, são pessoas que já nem sabem onde é que estão os maridos, às vezes os filhos, que foram transportadas para outra realidade totalmente diferente e a fazer trabalho sim, de e ficam escravo, ali não é? Completamente vulneráveis, não é? A fazer um trabalho de servitude doméstica, como nós chamamos, não é? E muitas vezes também a ser agredidas sexualmente, no sentido de serem obrigadas, não é? A ter relações com os membros do grupo armado, neste caso do exército. E estas mulheres, décadas depois do que aconteceu, algumas delas deram à luz também filhos resultados destas violações que sofreram, e apesar de todo o estigma que também enfrentam, não é? Porque neste tipo de conflitos o outro desafio para as vítimas é como é que elas depois são vistas, e infelizmente muitas delas depois chamam-lhes as mulheres dos militares, sem ter realmente consciência de que foi contra a vontade delas, como é óbvio, elas não tinham escolha. Mas há muita, infelizmente, há muito preconceito também e enfim, mulheres que já pela sua condição social também já eram vistas de forma talvez, ou seja, que as minimizava, não é? O seu papel na sociedade, continuam a viver a sua vida com o estigma todo que enfrentam, com tudo o que sofreram, membros da família que nunca mais souberam deles, muitas vezes filhos e maridos, como eu estava a dizer, ou que souberam e que foram mortos, e que depois vem o seu dia numa sala de tribunal, a contar as suas histórias já com os seus 70 ou 80, não é? Já com muitos anos, e que para elas há todo um trabalho antes de chegar a uma sala de tribunal e contar essa história, que é feito normalmente com organizações não governamentais que as vão apoiando, que as vão preparando para depois darem o seu testemunho em frente aos juízes, e é esse processo que para elas normalmente é muito reparador e da dignidade mesmo. Curam essas, na maior parte dos casos, curam essas, porque isso são feridas que elas sim, vão abrindo ao longo da vida delas. Vão curando, eu acho que é um pouco com o facto de se reunirem com outras pessoas que sofreram o mesmo, de terem o apoio de pessoas que as entendem, isto tudo fora do processo de justiça, mas que contribui ao processo de justiça, mas que na verdade para elas próprias acaba por ser
extremamente importante nesse processo de De recuperação e de aceitação cura. àquilo que aconteceu no fundo, não é? E eu lembrei-me dessas Agora a minha mulheres. pergunta é, como é que, se, não é a melhor palavra que eu vou usar, mas se recompensa uma pessoa assim? Não existe. Sim, e a verdade, não existe forma de... Existe, ela saiu de uma família que foi escolhida por ela, marido e filho, não é? Sim. E foi arrastada para uma realidade totalmente diferente, Sim. sem Sim, saber... é uma dignidade que não é? nunca mais é reposta. Não. Existe. Mas, de certa forma, elas ao darem o contributo delas e terem esse apoio, conseguirem resolver essas feridas ou minimizar essas feridas, se calhar na ideia delas vão ajudar outras mulheres a não passar por isso. Sim, pode ser Não por é? aí. É um Sim. contributo. E é o que elas sentem. Elas Não sentem é? que estão a fazer isto não é só por elas. Porque já nem é por elas, porque a vida delas no fundo Sim. passou, mas se calhar vão... Sim. Normalmente as pessoas dizem isso, o que é mais importante para elas até, para além de uma possível condenação de um determinado indivíduo por isto, é o facto de elas serem ouvidas, de terem aquele dia em que elas estão no centro das atenções e que estão a contar a sua história, estão a ser ouvidas, e o que é mais reparador para elas é o reconhecimento. Infelizmente, às vezes não chega esse reconhecimento, não é? Mesmo num processo de justiça, porque a pessoa não é condenada e não é porque o que ela disse não é correto, é simplesmente porque depois não há outras provas que é importante, ou enfim, uma série de razões. E, portanto, às vezes o reconhecimento não chega, ou seja, não se dá, mas que as pessoas mencionam que uma grande parte do que significa a justiça para elas é esse reconhecimento de que aconteceu e que foi errado, isto é fundamental. Há outras partes que elas, claro que estou a generalizar, mas que se encontra, se ouve muito por parte das vítimas daquilo que gostariam era de condições de vida melhores, porque são pessoas que normalmente continuam depois a enfrentar uma série de dificuldades socioeconómicas e do tal estigma que eu vos estava a dizer, Social, preconceito. E claro, aí os processos de justiça já não... que é aquilo em que eu trabalho, já não respondem muito a isso. Aí depende de políticas públicas, não é? Tem outras pessoas envolvidas. E que é mais complicado. E, portanto, sim, as necessidades que as vítimas deste tipo de crimes exprimem, infelizmente, não são muitas vezes compensadas. Sim. Sim. Mas muitas... este processo que eu vos estou a falar de documentar as experiências delas, terem essa... É o que mais lhes faz sentir bem, Sim. não é, no fundo? E se chegarmos a esse reconhecimento que aconteceu, foi errado, elas foram realmente vítimas daquilo que elas diziam de ser, é muito importante. Finalmente foram notadas, finalmente se deu, a voz delas foi ouvida, porque foi uma vida anulada durante todos os anos anteriores, não é? Exatamente. Sim. Não tiveram escolha. Exatamente. E isso é parte do que se chama uma revictimização, não é? Ou seja, é vítima de um determinado crime, mas depois tudo o que vem depois, em termos de mesmo a negação por parte daqueles que cometeram os crimes e de que não, aquilo não aconteceu, é tudo inventado, não foi assim, isso é altamente Revoltante, negativo, não é? negativo, para o não é? processo de cura delas. Bem, embora nós tenhamos essas organizações como a Marta preside, há muito trabalho a ser feito ainda, não é? Porque
há novas guerras a começarem, há crimes de guerra que continuam a acontecer e no último ano e meio, nós temos visto isso a aumentar. Temos visto o que sai cá para fora, que é aquilo que conseguimos ver. Temos visto aumentar. Agora, no fundo é isto. de que forma, na sua opinião, é que nós conseguimos ajudar, e estou a generalizar, estou a falar, no fundo, alguma coisa que cada um de nós possa fazer para tentar minimizar aquilo que acontece no mundo? Sim, eu acho que todos temos um papel e acho que mesmo quando vivemos num lugar como Lousada, uma vila, diríamos pacata, mas enfim, pacífica. Aí tem razão. Primeiro de tudo, não viver só preocupados com o nosso umbigo. Portanto, nós podemos estar a falar de vítimas de crimes na Ucrânia, como podemos estar a falar de uma vítima de violência doméstica na nossa vizinhança, não é? Ou de um migrante que veio viver para o nosso país e que é objeto de discriminação, preconceito. Ou até mora em condições miseráveis, Exatamente. Que os metem a pagar balúrdios de renda, que isso já acontece. E às vezes sabe-se histórias. Sim, eu acho que nós próprios já vimos esse tipo de situações, porque o ano passado fizemos uma ação de solidariedade e foi a alguns dessas pessoas que vieram, migrantes. Só que lá está, e aí é o facto de às vezes, aqui nós estamos no fundo a segurança social, que é quem ajuda essas pessoas. Sim. Pode não ter no fundo melhores condições ou casas naquela determinada zona, mas a verdade é que nós chegamos a assistir a pessoas que estão alojadas, mesmo pela Segurança Social, em condições miseráveis. Então, só que é isto, quase que vive numa tenda, literalmente. Eu acho que no fundo é a obrigação de uma sociedade acolher e dar algum conforto, seja ele qual for, o alimento, ou até mesmo as crianças, algum conforto a essas pessoas que vêm ou que fogem desse tipo de situações e de atrocidades. Nós não sabemos quais são as histórias que eles trazem na cabeça, nós não sabemos o que é que eles veem, nós não sabemos, e isso tem que ser compreendido, isso tem que ser ouvido, e na maioria dos casos existe ali aquele afastamento só porque não é um dos nossos. Exatamente. Então é isso, vocês descreveram perfeitamente aquilo que para mim são os dois pontos principais e base, todos nós deveríamos fazer, que é não achar que não é problema nosso, só porque não é na nossa família, na nossa casa, mas é na casa ao lado. Portanto, era isso que eu dizia, não viver só centrados no nosso umbigo, é ter essa consciência de que nós realmente somos parte de uma comunidade, seja numa vila, num país ou a nível global. Portanto, procurar saber mais, e porque o saber mais nos leva a não ter preconceitos e não tratar de forma discriminada aquele que está numa situação de pobreza, de dificuldade, seja ela qual for, não é? Problemas sociais. Portanto, estas duas coisas, sendo que a segunda é essa, tentar perceber mais quem é esta pessoa também, ou que veio de outro país, que tem uma cor de pele diferente da minha, uma cultura diferente, uma religião diferente. Eu vou olhar para ela já de forma a excluí-la, ou eu vou tentar entender quem é esta pessoa, pelo que é que ela passou. Eu vou olhar para esta pessoa como um migrante ou até refugiado que veio me tirar o emprego, ou eu vou tentar entender que condições é que aquela pessoa tinha, pensar que nossos familiares também imigraram por razões semelhantes, não é? Isto está ao alcance de todos nós e é muito importante. E direitos humanos é tudo isto, direitos fundamentais são violados na guerra, mas são violados na nossa vizinhança, não é? Que é o que estávamos a falar. Claro que quando falamos muitas vezes em direitos humanos é porque, em termos legais,
há uma responsabilidade não é, do Estado ou de forças, enfim, que controlam um determinado território. Por isso é que falamos de direitos humanos sendo a responsabilidade estatal, digamos. Exato. Não é? E que se faz valer em tribunais internacionais e tal. Mas estamos a falar essencialmente de direitos fundamentais de cada ser humano. De pessoas, estejam Sim. elas onde estiverem. Isso, no fundo, não é numa proporção como a Marta vive Sim. todos os dias, mas também é. E nós temos essa responsabilidade como parte de uma sociedade. Sim. Eu acho que é isso, essa curiosidade por saber mais sobre aquela situação leva a maior empatia, e isto já percorremos um longo caminho. Claro que, e também a curiosidade de saber o que é que se passa naquele país, não é? E de entender melhor, quando não é uma questão aqui no nosso país ou na nossa vila. E isso acho que todos nós devemos fazer mais. Depois, claro, acho que se as pessoas tiverem essa vontade de participar em ações ou manifestações, às vezes, nem toda a gente tem que fazer isso, mas este dar Mais voz. seja, sim, dar mais voz, mais atenção, mas isto pode ser numa conversa de amigos no restaurante também, em que umas pessoas estão a falar dos migrantes de uma determinada forma, porque nunca conheceram ninguém naquela situação, e uma daquelas pessoas naquele jantar, olha, mas se calhar não é bem assim. Começar a mudar mentalidades, não é? No fundo. Sim. Sim. Pronto, e depois sim, eu acho que realmente há outro tipo de ações, há pessoas que contribuem financeiramente para organizações internacionais que fazem o trabalho. E podem fazer doações, não é? Sim, é possível fazer também. Mas quando não fazem isso, eu acho que o importante é nós todos contribuirmos para essa mentalidade global, essa empatia pelo sofrimento do outro, seja numa guerra, seja num país em paz, mas com problemas sociais também. Marta, eu estava aqui o resto da tarde a falar disto, porque de facto é um tema que me traz muita curiosidade e eu gostava de saber pormenorizadamente cada coisa, mas não podemos alongar muito mais. Nós temos aqui sempre um desafio para cada convidado, e tem aí uma tacinha mesmo ao seu lado. Sim. Onde convidávamos a tirar Ok. Tem um tema. O que é que vai sair? E é só para falarmos um bocadinho sobre isso. É só para esse tema. desenvolver, ou para ver, no fundo, para dar a sua opinião em relação ao tema que lhe sair. Ok. Nós também não vamos saber. Tchanan, tchanan. Tecnologia. Incrível. Porquê que eu reagi assim? Porque não é o meu forte, por isso ainda melhor, não é? Incrível, É o que vocês querem. ainda melhor, exatamente. Um desafio Quanto menos maior souber, para mim. melhor. Mas é assim, a tecnologia acaba por fazer parte do seu trabalho, Sim. se calhar 99%, não é? Digo eu, Sim. de todo o trabalho está lá presente. Sim. Sim, é interessante como é que nós vamos ficando, por um lado nos vamos cingindo à nossa área profissional e de expertise, não é? Em que nos consideramos peritos e é tão mais confortável. E depois há outras áreas que temos interesse. Eu tenho um imenso interesse, por exemplo, em fotografia, é um dos meus hobbies também. E quando entrei aqui na sala foi a primeira coisa que comecei a reparar na vossa tecnologia, porque acho isto super interessante. Mas realmente também no meu trabalho é a mesma coisa. Eu sinto que eu, como muitos advogados, juristas, não somos necessariamente treinados para ser o mais aptos que poderíamos ser no uso da tecnologia, mas que é super importante hoje em dia e, sobretudo, no meu tipo de trabalho em que estamos a falar de informação que nós precisamos recolher em lugares remotos, a importância da segurança da informação. É isso.
a importância que a informação tem para o nosso trabalho, não é? De denunciar o que se está a passar e depois documentar o que se está a passar, pela importância das provas, não é? Claro. Mas também das provas, ou seja, quando eu falo da denúncia é naquele momento mais imediato, e depois a parte da documentação, que é mais o trabalho que... Mas já consegue fazer esse trabalho todo à distância, chamamos-lhe assim. Uma grande parte, sim. Aliás, eu mencionei isso, não é? E imagens de drones, ou seja, imagens de satélites que são usadas nos processos judiciais hoje em dia. Um simples vídeo feito, não é? Com um telemóvel, como estávamos a falar, do que se passou durante uma manifestação. Hoje em dia, este tipo de material é fundamental como prova para o tipo de processos em que eu trabalho. Mas, sem dúvida, que há muito ainda por explorar, e eu acho que é precisamente porque ainda falta maior comunicação entre áreas, não é? De formação, digamos, então, neste caso, o direito com a tecnologia. Vai-se fazendo, mas há muito por fazer. Há muito mesmo, enfim, com aquilo que já existe e com aquilo que estamos agora a descobrir, com a inteligência artificial, etc. Mas de pôr tudo isso ao nosso dispor para trabalhar documentar, a favor, não é? Exatamente, documentar o que se passa, poder reagir de uma forma mais imediata. E, portanto, até porque a inteligência artificial pode facilitar a fazer relatórios, não é? No fundo. É uma das coisas também, sim. Sim. Mas também pode ajudar a decifrar se a fonte de informação que chegou até nós é verdadeira ou não. Que no seu trabalho é totalmente importantíssimo, não é? Perceber se aquilo é fidedigno, se é real ou é fake, não é? Ou se não existe. Isso é uma das coisas. Aliás, nós fazemos geolocalização precisamente para isso, não é? De uma fotografia, mas tentar perceber onde é que em que sítio, é exatamente aquele lugar e tal, e o que é que aquilo prova. Por outro lado, é super importante, e aí eu acho que a inteligência artificial sim vai servir. Nós lidamos sempre com quantidades de informação enormes. Ainda se usa muito o Excel ou outro tipo de software de análise de informação massiva, não é? Porque é isso, são sempre milhares até de documentos, de provas, de histórias, portanto, de informação sobre aquilo que aconteceu. Até porque vos falei que muitas vezes estamos a falar de conflitos que duram anos, décadas. Não é? Pois, portanto, há muita informação. E o tratamento dessa informação é algo que ainda também tem que se fazer de forma mais avançada. E, portanto, a tecnologia realmente é super importante na nossa área e cada vez mais acho que vamos conseguir fazer uso da tecnologia para nos ajudar a denunciar e documentar violações de direitos humanos, com o intuito, obviamente, de prevenir, não é? Pois, é mais nesse sentido. Marta, para finalizarmos, alguma mensagem que queira deixar ficar? Bom, eu gostaria só de reconhecer o vosso trabalho a fazer este podcast. Admiro muito os não lousadienses que adotam Lousada e a população de Lousada e que se integram bem e que realmente ficam a sentir-se parte desta comunidade lousadiense, da qual eu me sinto parte, como eu disse, e portanto reconhecer isso, que eu acho que contribui para este sentimento de comunidade que estávamos a falar antes de iniciarmos esta conversa, de nos irmos conhecendo mais uns aos outros através das novas tecnologias. É isso mesmo. E poder continuar este tipo de conversas com as quais sempre aprendemos uns dos outros, não é? Portanto, reconhecer um bocadinho isso e o interesse
vosso por conhecer o que cada um de nós faz, o que é que andamos aqui, poder transmitir estas mensagens. Que eu considero conhecer muito o outro. importantes. Não é? E nós também é que agradecemos poder ouvir e estar com pessoas como a Marta, para também nós ficarmos a conhecer um bocadinho aquilo que os lousadenses pelo mundo de fora andam a fazer, que uma pessoa não sabe, e muitas das vezes as pessoas de fora também não têm essa percepção, não sabem. Sim, e eu acho que aproveitando também aqui para sensibilizar toda uma sociedade e uma comunidade a ser mais empática, a ter mais cuidado com o próximo. Acho que no fundo esse também é o nosso trabalho. Esta consciência global, não é? Que estávamos a falar. É a consciencialização. Local, mas também global. Sim. Marta, muito obrigada. Obrigada a vocês. Espero que tenham gostado de toda esta conversa, tanto quanto nós, porque foi uma conversa bastante envolvente. Até à próxima. Até à próxima.